Bom, nessa parte nós vamos ver sobre uma coisa muito importante, tá? Quando a gente quer configurar um número entrante, um DID, tá? Que opções a gente tem? Quando alguém liga para a nossa empresa, a gente pode fazer cair direto no ramal, ou a gente pode fazer cair num grupo de ramais, tá? No nosso sistema, logado aqui no nível de assinante, você vai ver aqui que a gente tem a opção de call group simples, call group com transbordo e fila de atendimento, tá? Qual que é a diferença desses três tipos que nós temos aqui? Fiz um desenho aqui para exemplificar. Bom, então alguém ligou para a empresa, tá? Se você quer que toque direto no ramal, vai tocar aqui no ramal do João, da Maria ou do José, de forma separada, tá? Já se você quiser que toca em todos, você vai criar um call group simples, tá? Então você pode criar um grupo que tenha a Maria e o José, ou que tenha o José e a Maria, ou o João, José e Maria. Você cria esse call group da forma que você quiser, tá? Mas eles vão tocar todos ao mesmo tempo. Quem pegar a chamada primeiro fica com ela, tá? Esse é o call group simples. Depois eu vou mostrar aqui nas opções. No call group com transbordo, o que acontece? Não vai tocar todos ao mesmo tempo. Você vai definir um grupo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o grupo 1. Então vai tocar nesses dois ao mesmo tempo por 20 segundos. Se ninguém atender, toca nesse outro aqui. Ou ainda pode tocar no João 20, 30, 40 segundos, o tempo que você definir. Se ele não atender, toca nesse outro. Se ele não atender, toca nesse outro, tá? Muitas empresas preferem isso para não ficar, quando chega uma ligação, toca todos os ramais, com aquele barulho, ninguém se entende. Então você pode configurar aqui para tocar, por exemplo, no ramal da secretária. Se ela não atender, vai para uma pessoa, se não atender, vai para outra, tá? Então essa é a diferença básica do simples e o transbordo. O simples ele vai tocar em todos do grupo ao mesmo tempo, e o transbordo ele vai tocar apenas em um por vez, ok? Bom, e a fila de atendimento? Como é que funciona a fila de atendimento? Quando essa chamada chega, ela vai ficar numa fila por ordem, tá? Então quem ligou primeiro vai ser atendido primeiro. Vamos supor que todos esses três aqui estão com os ramais ocupados. A pessoa vai ficar em linha, ouvindo uma musiquinha, e de tempos em tempos vai falar: você é o número X da fila, o tempo médio de atendimento é, por exemplo, 2 minutos, tá? E essa mensagem vai sendo atualizada. Conforme essas pessoas daqui da fila vão liberando, a chamada vai entrando para elas. Então, por exemplo, as três aqui estão ocupadas. Chegou uma chamada, a pessoa está na fila. O João aqui liberou, a chamada vem para ele, tá? Depois o José liberou, o próximo da fila vem para ele. A Maria liberou, o próximo da fila vem para ela, tá? Grosso modo, seria isso os três tipos que a gente tem: o simples, o transbordo e a fila. Agora, na prática, como é que a gente faz para configurar isso? Aqui no call group, a gente vem aqui, a gente tem aqui a manutenção, a criação de um novo call group, manutenção de ramais que fazem parte dele, inclusão de um novo ramal. Primeira coisa, a gente vai criar um novo, tá? Tudo que começa com 93 é um call group simples, tá? Então são 6 dígitos, sendo que você vai escolher os 4 últimos finais. Todos os que comecem com 93 são call group simples. Então vou colocar aqui exemplo 01, vou colocar aqui 8701, tá? Então esse aqui é o call group. Enviar dados. Foi criado aqui o nosso exemplo 01. Aí eu vou incluir os ramais que eu quero que façam parte desse grupo. Então aqui eu tenho o call group exemplo.
e vou selecionar aqui os ramais que eu quero. Aqui no caso eu só tenho um ramal, então eu vou enviar dados, já está criado. Se tivesse mais ramais, eu venho aqui em incluir ramal, seleciono aqui um segundo ramal e ele vai fazer parte desse call group simples. Com transbordo, basicamente a mesma coisa. Venho aqui, crio tudo que for transbordo, call group com transbordo, ao invés de 93, 94. A mesma lógica, você vai escolher os 4 últimos finais. Colocar aqui 9501, exemplo 2, enviar dados. Está falando que já está sendo utilizado. Vou trocar aqui o número. Vou incluir aqui um ramal. Olha só, você seleciona aqui qual call group que ele quer, qual é o ramal, a ordem e quanto tempo vai ficar tocando. Então, por exemplo, eu quero que toque nesse ramal por 30 segundos. Dou enviar dados. Venho aqui e incluo o outro ramal, ele vai estar na ordem 2. Então, se tocar no primeiro ramal, não atender depois daquele tempo que foi configurado, ele vai tocar nesse por mais quanto tempo. Aqui você pode colocar 15, 20, 40, o tempo que você quiser, tá certo? E por fim, a fila de atendimento. A gente vem aqui, cria uma fila de atendimento. Você vê aqui, ó, que o atalho começa com 91, você vai escolher os quatro últimos dígitos. Exemplo 3. A estratégia de distribuição da fila. O mais comum, tá, é ele fazer o seguinte, ele distribuir de maneira igual, tá? Esse é o padrão, mas você pode colocar outros tipos de atendimento, por exemplo, aleatório. Ele vai girando isso sem regra alguma, tá? Quem tiver disponível, ele sorteia. Por exemplo, tem 5 pessoas na fila, tem 3 atendentes disponíveis livres, ele sorteia um desses 3 e aí ele manda a chamada para lá. O distribuído, ele vai tentar fazer o máximo possível para que todos os atendentes tenham o mesmo número de chamadas. Claro, nunca vai chegar perto disso, porque cada atendente tem uma velocidade de atendimento, tem especificidades. Por exemplo, um cliente entrou para fazer um cancelamento, demora mais, o outro queria um suporte, demora menos, mas ele vai tentar distribuir isso de maneira igual. Esse aqui, as chamadas vão cair sempre em quem tiver menos chamadas. Então, por exemplo, você tem lá 3 atendentes na fila e você sabe que uma das pessoas, que o primeiro atendente ele está com 20 chamadas atendidas naquele dia, o outro está com 18 chamadas atendidas e o outro com 5. Se você deixar nisso aqui, ele vai sempre priorizar o atendente que tiver com números piores, para ver se ele consegue, recebendo mais chamadas, ele se manter na média. E o último chamado é quem recebeu a última chamada, ele vai estar sempre encaminhando para aquele número. O mais comum é isso aqui, ó, todos ao mesmo tempo. Ele tenta fazer aí uma distribuição igualitária. Então, esse aqui já está em uso, eu vou colocar aqui 2, foi criado. E uma vez criada, você vai incluir os seus agentes. Então, coloco aqui o primeiro, volto aqui e coloco o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Bom, então para a gente fechar, recapitulando, se você quiser que toque direto no ramal, manda para o ramal. Se você quer que toque todos ao mesmo tempo, é o call group simples. Se você quer que toque em ordem, vai tocar no ramal 1, depois o 2, depois o 3, é o com transbordo, tá? E se você quiser manter uma fila de atendimento, onde a pessoa fica aguardando na musiquinha, e elas vão sendo atendidas conforme libera os atendentes na empresa, é o fila de atendimento.